Boa noite, de novo aqui eu, Marcelo, com o Nelson, para conversar com vocês hoje sobre um tema que surgiu a partir do nosso encontro passado. Mas antes, tudo bem, Nelson? Tudo bem, Marcelo, tudo bem. Pensando no encontro passado, como é que a gente vai dar conta disso? Pois é, né? Encontro passado nós falamos sobre o recalque e você disse em algum momento, eu não me lembro muito bem em que momento, você fez você fez uma alusão à pulsão, né? E a partir daquilo eu fiquei pensando um pouco, acho que a gente já, mesmo porque falamos de recalque, a gente tem que dizer que o recalque é um dos destinos da pulsão. Sim. Né? É o destino privilegiado nas neuroses, mas ele não é o único destino das pulsões. Sim. Mas, como eu sou o chato do passo atrás... né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre pulsão, propriamente dito. Para depois a gente chegar aos seus destinos. Ótimo. Né? Bem, para falar disso, eu vou começar de uma maneira... Vou começar sendo bastante freudiano. Tudo bem, Nelson? Tudo bem. Não te incomoda? Nada. Nada, tá bom. Todo psicanalista é freudiano ou é impostor. Exatamente. Então, vou ter como base na minha cabeça a pulsão e os destinos da pulsão. Né? Bem, o que Freud vai dizer nesse texto? Que a pulsão é algo que nasce no limite entre o somático e o psíquico. Sim. Certo? Certo. Nasce como uma urgência. Isso promove no aparelho psíquico uma pressão e impõe ao aparelho psíquico uma descarga, algo que encontre um destino, uma meta, né? Aquilo que a gente vai chamar de o objeto da pulsão. Tá. E aí, naquele objeto, há uma descarga, tanto somática quanto psíquica. Sim. Né? Bom, a partir daí, por onde a gente pode seguir? Vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? O somático e o psíquico. Somático e psíquico. Tem diferença? Bom, até suspirei aqui, cara, porque é um assunto que me atrai muito, que é um pouco... Eu acho que é muito importante numa proposta como a nossa, a gente deixar demarcado, ainda que seja para que nossos ouvintes discordem, tá? Não existe na psicanálise, eu estou afirmando isso, não é uma hipótese, não existe na psicanálise a mente separada do corpo. Então, a psicossomática é uma palavra, para nós, que ela é só redundante. Você não tem a menor condição de ter uma vivência que é levada, como a gente já falou, a uma sessão de análise. É uma vivência que pode ser psíquica ou corporal, que não se torne uma experiência integrada. É uma experiência psíquica que vai ter seus efeitos no corpo. Então, depois de um tempo,
a pessoa vai dizer, puxa vida, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca não acontecia mais. Você não deu aspirina. Você falou. Então, enquanto a gente trabalha com a tal da cura pela fala, a gente está falando o tempo inteiro nisso que você está se aproximando da psicossomática. Então, eu acho que é um campo fértil para a gente explorar essa história da pulsão, porque a pulsão e seus destinos e seus caminhos, quem tem pulsão é o ser humano. O animal tem instinto, o animal tem fome, o ser humano tem fome de alguma coisa. Titãs na veia, você tem fome de quê? Porque a gente precisa ter, para darmos, para a gente dar vazão à libido, para a gente ter a descarga, para a gente ter aquilo que a gente chama de satisfação, a gente tem que ter contemplado não só o instinto orgânico, como também a questão da ideia. Exatamente. Estava lembrando aqui, agora vale... não vou lembrar onde é, né? Você que é bom dessas buscas, depois você acha referência para nós. Olha lá, tá me dando serviço já. O ego é corporal. Em Freud mesmo. É Freud, sim. O egoísmo. O corpo é uma superfície de órgãos que se transmite por transferência. Que se enlaçam pela libido e se comunicam. Cartas entre Freud e Pfister, que era um pastor aí, que acabou fazendo o sepultamento de Freud. O obituário. O obituário de Freud. Então, pessoal, o corpo é uma superfície de órgãos. Estes órgãos se comunicam, se interligam libidinalmente. E por transferência. Então, já falamos sobre transferência. A dor de cabeça é algo do corpo, algo do somático. Que pode muito bem, por transferência, estar assumindo um papel. Sim, como uma gastrite. Exatamente. Uma impotência. Isso. E tudo mais. Mas então, isso também tem a ver, né, quando a gente diz que a pulsão nasce no limite entre o somático e o psíquico. Também entra aí nessa questão a ideia das zonas erógenas, né? Sem dúvida. Tá. Que poderiam ser lugares do corpo, que no entanto são privilegiados erogenamente. Exatamente. Tá. Bom, então, nascido ali uma necessidade, vamos primeiro chamar assim, isso impõe ao aparelho psíquico, como a gente disse no recalque, a necessidade de um trabalho, exerce pressão no aparelho. E pressão, quando a gente diz aqui, é um conflito entre prazer e desprazer, né? Sim. Né? Processo mental primário, processo mental secundário. Toda essa coisa que não vale a pena a gente ficar gastando saliva nisso. Rapidamente, acúmulo de tensões, alívio de tensões. Exatamente. Bom, a partir dali, isso se torna me vem a palavra urgência, né? Uma urgência no psiquismo de ter que dar conta com aquilo. Bom, aí então o psiquismo produz um objeto. Pode ser o próprio corpo, pode ser o mundo, pode ser um objeto externo, isso que eu quero dizer. Me ajuda. Um objeto
que será usado para cumprir a meta da pulsão. Ou um objeto que se tornará alvo da pulsão. Tá. Certo? Certo. Então, essa é uma ideia, né, que está posta quando se diz que o objeto é criado. Sim. O objeto não está posto. Sim. O objeto só está posto para um animal. O objeto só está posto para um animal. Para nós, o objeto é sempre um objeto criado. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nunca é aquilo que é o objeto. Isso. É sempre outra coisa. É sempre outra coisa. Bom, Vão matar a gente por causa desse episódio. não é bom, né? O que não nos mata nos fortalece. Isso. Nunca é aquilo, é sempre outra coisa. Aquela outra coisa, quando se torna aquilo, é porque já não é mais aquilo. É outra coisa. É isso aí. Bom, elegendo esse objeto, o bicho homem faz tudo para conquistar aquele objeto. Então aquele objeto se torna meta, se torna alvo da pulsão. Então tudo o que eu mais quero é tal coisa, ou tal pessoa, ou a minha dor de cabeça, Sim. ou, né, agora eu me lembrei do meu pai, né, o meu pai sim, tinha problema no ciático. E uma vez a gente entrou aqui em São Paulo, ele estava aqui em São Paulo, a gente entrou no elevador do Shopping Guatemi e entrou uma moça, jovem, né, bastante interessável a moça, né? E meu pai olhou para a moça, olhou para mim, olhou para a moça, olhou para mim. Aí ele passou a mão na perna. Aí a moça olhou para ele, aí ele olhou para ela e falou: "Você também sofre do ciático?" Ou seja, A cantada mais torta que eu já vi na vida. Pois é, mas ele era campeão dessas. Maravilha. Né? Que amor, né, pela dor do ciático, né? E que ele tentou ver se tinha alguém que compartilhava com ele. Ué, Mas o interesse... ele amava a dor do ciático. Vai além, né? O que mais ele tinha para oferecer para aquela moça jovem ali, além da sua dor do ciático? Naquele momento era o que estava à mão. Pois é. Isso é pulsional. Isso é pulsional. Tô certo ou não? Tá. Mas tá muito. E conversa de elevador é pulsional. Sempre é. Nossa, tá quente, tá calor? Ninguém perguntou. Tá quente ou tá calor pra todo mundo? Cala a boca. Aperta o andar onde você vai e fica quieto. Puxou o assunto, é pulsional. Pelo quê? Até onde vai? Não sei. Tá, mas eu tava querendo dizer aqui que a meta talvez do meu pai não era a moça. O objeto dele não era a moça. Era a dor. Era a dor do ciático. Naquele momento. Não. Ou durante aquela fase. Em todos os momentos. Então, isso eu tô querendo dizer que o objeto da pulsão, ele pode ser qualquer coisa. Pode. Até desprazer. Pode. E aí algumas escolas podem levar às últimas consequências o conceito de gozo. Tudo bem, não vamos entrar nisso, não. Mas o objeto da pulsão pode ser qualquer coisa. Por mais bizarro que nos pareça. Pode ser uma bizarrice.
Agora, nesta pressão no aparelho psíquico, surge aquilo que nós falamos no episódio passado, né? Do afeto incompatível, da ideia incompatível, sim, da separação, sim, entre a ideia e o afeto. Sim. Pra daí, né, o que se faz ou o que se inaugura enquanto objeto da pulsão. Sim. Né? Do obsessivo deixando o afeto de lado. Sim, exatamente. Tá. Agora, isso é no recalque, né? Isso é no recalque. Esse é um modo, né? Lembremos que há 3. Não, são mais que 3. Mas talvez se a gente conseguir falar de 3... Já tá bom. Já tá bom. Então, esse mecanismo, esta forma, né, de mandar algo para o inconsciente é algo muito particular à neurose. Mandar ou manter. Sem nunca deixar aflorar. Mas acontece que sempre retorna, né? Retorna enquanto sintoma, enquanto... Sim. Sempre há o retorno do recalcado. Sim. Na neurose. Na neurose. Essa é uma maneira. Essa é um dos... O recalque é um dos destinos da pulsão. É um dos modos de lidar com a pulsão, é isso mesmo. Tá, existem outros. Sim, existe. A gente pode dizer do que, para começar? Para falar de uma coisa que se fala muito pouco, e a gente pode gastar uns minutos aqui, da sublimação. Sublimação. E a sublimação, por exemplo, ela não tem absolutamente a ver, não tem com o sublime, do belo, do amoroso, não. A sublimação é nada mais freudiano-cientista. A sublimação é a mudança de estado do gasoso, do sólido, direto para o gasoso. Então, é uma mudança de estado que é frequentemente associado a produções artísticas. Não só, né? Não só. Não só. Mas é o paradigma da sublimação. Tá. O que é, então, passar de um estado para outro? Né? É transformar aquilo em outra coisa. Sim. Né? Essa mudança de estado gera gasto de energia, trabalho do ponto de vista físico, trabalho como movimento. É uma mudança de referencial. Acima de tudo. A sublimação, ela é... O Freud vai dizer, né, que a sublimação seria o mais elevado de todos os mecanismos de defesa, se a gente sim pode dizer, né? E ela se trata de uma mudança de referencial. Sim. Eu entendo a sublimação com uma ideia que é um apesar de. Exatamente. Vou produzir X ou Y apesar de. E aí a pulsão toma esse lugar que é criativo, sempre, apesar de tudo que tem em volta. Eu tenho um modo de dizer de sublimação a partir de um exemplo. E é um exemplo meu particular. Eu, como você sabe, eu nasci aqui em São Paulo, morei em São Paulo minha infância, minha adolescência, e depois eu passei um tempo fora de São Paulo. E voltei aí por volta dos 20 anos. E eu morava no Pacaembu, quando eu era criança, adolescente e tal. E eu andava com a minha mãe dirigia, a gente andava pela cidade, né? Aí eu fui morar fora e voltei para São Paulo depois de um tempo. E eu sabia me localizar na cidade, eu sabia andar por aqui, mas eu sabia da seguinte maneira:
Se eu estivesse na Pompeia e precisasse ir para Lapa, eu não sabia. Eu tinha que voltar até o Pacaembu. Dá para entender. Eu tinha que voltar ao Pacaembu, para do Pacaembu, então, poder me dirigir até a Lapa. Sim. Demorou muito tempo para eu conseguir estar na Lapa, estar na Pompeia e ir para Lapa sem precisar de um retorno Sim. ao Pacaembu. Sim. A sublimação é isso. É não precisar a este retorno e poder, é um desvio, né? Sem precisar passar por um ponto de referência. A sublimação é o caminho direto. Não é direto, ele não é nem um pouco direto. Não é? Não, eu acho que não. O que eu quero dizer é o seguinte, vou dizer de um modo ruim pra gente ir melhorando. Não, tudo bem, vamos deixar a conversa livre Tá. para os ouvintes. Tá. Aquilo que a gente diz na estrutura neurótica que a gente diz, quem diz é o contrário do Caligares, né? De um ponto de Captonnet. Sim. Aquilo que nos estrutura, que nos ancora, que nos amarra. Sim. Tá? Este é um ponto. Este é o Pacaembu. Tá. Tá? A gente pode se distanciar, se afastar, tomar outro caminho, mas no recalque, por exemplo, o ponto de referência é sempre esse ponto De Captonnet. Sim. Então, por mais que se negue, que se afaste, por exemplo, nega a figura paterna, nega o pai, a negação mantém, nesse exemplo, o pai como referência. primeiro você tem que colocar alguém no lugar para negar esse lugar. Exato. A sublimação é justamente o seguinte, é não ter essa referência. É poder, apesar deste ponto de Captonnet que nos ancora e nos sustenta, justamente porque somos neuróticos, né? Mas apesar disso, eu sigo por outros caminhos sem manter esse como referencial. Você tem que ficar voltando para ele. Sem ter que ficar voltando. Você tem que ficar voltando para o Marco da Sé para saber que direção tomar na cidade. Sem voltar para esse ponto de estrutura. Sem voltar para esse ponto de amarra. Eu entendo a sublimação assim. Tá mudando meu jeito de entender a sublimação. Primeiro que você falou de ponto de Captonnet, já era um ponto na teoria lacaniana que se chamava ponto de estofo, que é a mesma coisa. Ponto de estofo. O meu momento de sublimação, que eu estou retomando agora, depois de velho, é o seguinte: chego em casa com o demônio nos corpos, ou com o demônio no corpo. Pois é, eu quero saber quais são os outros corpos. Cara, endemoniados. Veio aqui, endemoniados. Veio aqui uma nostalgia de esoterismo, sabe? Temos mais de um corpo, astral, bimestral, sacralhal, sei lá. Aí, você tá tomado do demônio. Aí você entra em casa, pluga a guitarra, põe uma dose de uísque, acende um cigarro, sola um blues e tudo fica bom. O ato de você se concentrar no solo do blues, que não é nada improvisado, para quem sabe o que estou falando, é um ato de exorcismo. Bom, a gente está falando, talvez, eu acho que a gente esteja dizendo de dois aspectos. Tá? Você está falando do aspecto da criação.
da capacidade que a sublimação traz de se criar algo e este algo mantenha uma semelhança, vamos dizer assim, com este ponto, mas que não é mais este ponto. Não, já é outro. Eu estou pensando aqui, é uma satisfação sexual fora do genital. Exatamente. E que eu pretendia colocar esse exemplo, não sei se você concorda, como suplementar ou paralelo ao seu. Porque é diferente de entrar mal-humorado num condomínio onde eu morava e pegar a vizinha que está sempre à disposição para brigar e falar, eu vou brigar, eu vou descarregar minha pulsão desse jeito. Tá. O que eu tô dizendo, eu entendi o que você está falando, tá certo. Eu acho que nós estamos falando de dois aspectos da sublimação, né? Eu estou dizendo o seguinte, seja pela negação, ou seja pela afirmação, a gente pode manter o mesmo referencial. Pode. Pelo seu negativo ou por ele mesmo. Eu entendo a sublimação como uma possibilidade de desviar, alterar, de ultrapassar este referencial. Sim. Eu estou pensando aqui na frase freudiana, né? Ver no pai o homem, ver na mãe a mulher. Sim. Né? Ultrapassa. É um desvio a esse ponto que na neurose, vamos dizer assim, na neurose mais doente, né? Sempre se reafirma. Repete. Pela repetição. Seja pela negação, seja pela afirmação, seja pela concordância, mas o referencial é o mesmo. E que no obsessivo, neurótico obsessivo, fica sendo remoído. Fica sendo remoído, sim. Né? E que na neurose histérica fica se deslocando no corpo como sofrimentos parciais. Então a sublimação é contornar esse ponto para que ele deixe de ser o referencial que se nega ou que se reafirma. Não, agora fala de novo. A sublimação é poder contornar este ponto, tá? Ultrapassá-lo de uma determinada forma, sem que se retorne constantemente a ele, seja para reafirmar ou para negar. Sem ter a única saída de repetir, né? Como é que era? Recordar, repetir e elaborar. Não, a sublimação é uma saída para esse terço. Você sabe que a sublimação é uma conceitualização freudiana que faltou, né? Faltou, ele não teve tempo. Ele não escreveu um artigo especificamente sobre sublimação. Não, e os melhores intérpretes que eu pude ver escapavam dessa armadilha de tornar sublime ou nobre para falar de física. Sim. Né? Como, por exemplo, existe a liquefação, as mudanças de estado físico da matéria. Da matéria, a sublimação era uma delas. E o Freud estava indo nesse caminho. Então acho legal a gente continuar nesse caminho. É poder mudar o estado. Você está chamando de estado, eu estou chamando desse ponto nodal. Até mesmo a consistência. Sim. E poder experimentar saídas, aí sim, mais plásticas, mais artísticas, mais... Né? Como o próprio Freud falava da pulsão, aproveitando os diques nos 3 ensaios,
os diques de contenção, como se fosse um fluido. Sim. Né? Ele falava muito disso. Aham. E a sublimação, ela não estaria nem adstrita aos diques de contenção dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ela seria um ponto a mais criativo. E é legal, cara, faz bem isso. A sublimação seria, na minha opinião, o destino da pulsão mais elevado. Mais livre, mais humano. Melhor. É. Melhor. O recalque que a gente falou no episódio passado é muito doído. É defesa básica. É muito doído. Muito doído. Traz muita angústia, muito rancor. E eu acho que a gente não conseguiu falar dos outros modos. Não, a gente vai ter que seguir. Porque nós vamos ter que seguir. Porque tanto a foraclusão quanto a denegação Sim, são mais doídos ainda. são mais doídos ainda. Então a gente não aguentou. Só como pode pirlim-pim-pim, Sim, né? Só antecipar aqui, sim. né? A foraclusão como um mecanismo, como um destino da pulsão privilegiado nas Na estrutura psicoses, psicótica. né? E a denegação como o destino da pulsão privilegiado na perversão, Na perversão. né? E a sublimação como algo mais elevado da condição humana. Inclusive permitido as 3 estruturas clínicas básicas. Exato. Era essa a sacada do Freud, Exato. que não teve muito tempo. Acredito que sim. Porque o Joyce, por exemplo, quem era James Joyce? James Joyce. O escritor que Lacan dizia que era um psicótico que nunca surtou porque sublimava. Porque sublimava. Tá bom, Bom, hoje. eu acho que a gente queria falar de alguns outros destinos da pulsão, mas acabamos ficando só na sublimação. Que foi pouco falado até hoje, por que não, né? A sublimação, ela é algo que os analistas deveriam se voltar a ela. Principalmente na maneira cultural como estamos vivendo hoje. Cara, é tão bacana quando alguém produz algo cultural. Muito pouco sublimado. Muito pouco sublimado. Tudo muito combatível, combatido, tudo muito recalcado, com retornos do recalcado bárbaros. Questões... É tudo muito militante e muito pouco artístico. Sim, exatamente. Né? Tudo mantendo o mesmo referencial. Todos tendo como ponto de partida, para o norte ou para o sul, um mesmo ponto de referência. Sim. Eu sou muito mais pasquim do que debates sérios. O que eu posso fazer? Tá certo. Posso ser saudosista? Pode ser. Eu tô querendo ser freudiano só. Talvez me ache nostálgico, uma coisa assim. O que você acha? Ficamos por aqui? Tá bom. Já temos um tempinho, mas agora volta. a gente abriu 2 problemáticas, né? Pelo menos 2 quais? Foraclusão e denegação. Sim. E caminhos da pulsão até chegar a essas... Sim. Como é que a gente pode chamar isso? De tanto o recalque, quanto a foraclusão, quanto a denegação, são destinos finais, né? Mas você tem caminhos por aí. Tem. Justamente porque dizem de uma estrutura, né? Dizem de uma estrutura. Seja ela neurótica, psicótica ou perversa. E aí a gente pode, no lugar de falar só do destino da pulsão, falar um pouco mais das estruturas. Também. Até porque, para nós, falar do final, da finalidade, da meta da pulsão, é um pouco penoso. Então a gente consegue começar a falar por outro meio e chega nesse assunto. Se der certo, deu. Se não der, o pessoal reclama e a gente volta. A gente fala de novo. É isso aí.
Bom te ver. Abraço, gente. Abraço, Nelson. Tchau, tchau. Abraço.